Sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula. Eu sou a professora Ana Tafnis e para começarmos, nós iremos mostrar os objetivos da aula de hoje. Primeiro, preparar os alunos para a resolução da aula 2 do bloco 1 do projeto Avalia e compreender o jogo Palavras Cruzadas como ferramenta para a aprendizagem. Entender a habilidade de inferir o sentido de palavras ou expressões. Resolver questões em conjunto. E, por último, propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. Você já brincou de palavras cruzadas? Não? Então vamos brincar hoje? É o seguinte, a regra do jogo é: você terá que adivinhar qual é a palavra de cada segmento, vendo o significado e o número de letras desta palavra. A gente tem aqui, ó, uma já está respondida. Acessório para a cabeça com aba na frente, com 4 letras. Isto é, um boné. Não é tão difícil. Vamos lá? Pegue papel e caneta. Vamos brincar. Primeira palavra. Bicho de estimação, considerado o melhor amigo do homem, com 8 letras. Qual será o bicho que é considerado o melhor amigo do homem, com 8 letras? Será que você acertou? Anote aí. Vamos à nossa próxima palavra. Bicho ruminante que possui 2 corcundas com 6 letras. Qual será esse bicho? Com 6 letras? Vou dar mais um tempinho. Conseguiu? Vamos à nossa terceira palavra. Parte externa do ouvido, com 6 letras. Será que você vai conseguir? Lembrando que aí já tem uma letrinha, tá? Isso facilita. Vamos à nossa quarta palavra. Meio de transporte terrestre usado para cargas, com 4 letras. Essa tá um pouquinho mais difícil. Será que você vai conseguir? Meio de transporte terrestre usado para cargas, com 4 letras. Próximo. Objeto esférico para ser chutado, rolado ou arremessado. Essa é fácil, com 4 letras. Um objeto esférico, isto é, circular, para ser chutado, rolado ou arremessado. Conseguiu? Então, vamos às respostas? Será que você conseguiu acertar todas as palavras através do significado? Vamos lá. A primeira a gente já sabia que era boné. E a segunda, o bicho que é considerado o melhor amigo do homem é o cachorro. Ok? Você acertou? O bicho ruminante com 2 corcundas é o camelo. O transporte terrestre usado para cargas é o trem. E o objeto esférico usado para arremessar, chutar ou rolar é a bola. E por último, a gente tem aí a orelha, a parte externa do ouvido. Gostou? Por que nós estamos brincando de palavras cruzadas na nossa aula de hoje? A nossa aula, ela trata sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão, que é justamente o que a gente acabou de fazer. Entender
o significado, tá? Então, a habilidade de hoje é justamente trabalhar o significado de alguma palavra ou expressão e compreender o que essa palavra quer dizer, ok? Então, é isso. O jogo de palavras cruzadas é uma ótima maneira de conhecer o significado das palavras, tá? Então, quando você estiver aí sem fazer nada, estiver aí sem nenhuma atividade para fazer, você pode brincar de palavras cruzadas. Vai lhe ajudar muito na língua portuguesa. Vamos lá? Outra maneira de compreender o significado de uma palavra ou expressão, primeiro, é perguntar que outra palavra se parece com essa, ou de onde vem essa palavra. Toda vez que você se deparar com uma palavra que você não sabe o significado, você pode perguntar para essa palavra: com que essa palavra se parece? Ou de onde vem essa palavra, tá? Outra maneira número 2 de você compreender o significado de uma palavra é você observar o contexto, isto é, a frase completa. Você vai olhar para o que está dito lá no contexto, ok? Você vai observar como essa palavra está sendo utilizada. E a terceira maneira de saber o significado de uma palavra ou de uma expressão é pesquisar no nosso bom e velho amigo dicionário, tá? Então, você tem aí 3 maneiras para compreender o significado de uma palavra que você não sabe ou que você desconhece, ok? Primeiro, perguntar com que essa palavra se parece ou de onde vem essa palavra. Segundo, observar a aplicação dela numa frase, o contexto. E terceiro, pesquisar no dicionário. São boas estratégias para você entender o significado de uma palavra. Vamos aos exemplos das estratégias que a gente acabou de ver. Para isso, vamos ler o trecho do poema Lampião e Lancelote. Vamos ler comigo? Lampião e Lancelote. Meu povo, peço licença para lhes apresentar o primeiro personagem que vai aqui desfilar. Bom e nobre cavaleiro, valoroso e altaneiro, passa a vida a galopar. Para esses exemplos, nós vamos utilizar 3 palavras do poema. A primeira palavra é valoroso, que nós vamos utilizar a primeira estratégia. Valoroso vem de que palavra? Qual outra palavra se parece com valoroso? Pensem aí. Isso mesmo. Nós temos a palavra valor. Valor é a palavra que nos lembra que se parece com valoroso. Então, a gente tem aí bom e nobre cavaleiro, valoroso, isto é, com muito valor, cheio de valor, ok? E a nossa próxima palavra é a palavra nobre. Nobre nos lembra nobreza. Nobreza nos remete a reis e rainhas. Mas será que o Lancelote era um rei? Aqui está dizendo que ele era um cavaleiro. Cavaleiro não pode ser da nobreza. Ele defende o reinado. Então, ele não poderia ser rei. Então, a gente não conseguiu pela primeira estratégia, que era de perguntar de onde vem, tá? Vamos usar a segunda estratégia, que é observar o contexto. No contexto, a palavra nobre está sendo utilizada da seguinte maneira: bom e nobre cavaleiro, que seria bom e ilustre cavaleiro. O nobre não vem aí de nobreza, de rei, de rainha, mas vem aí dele ser um cavaleiro honrado, um cavaleiro digno, ok? E a terceira palavra que nós vamos utilizar é a palavra altaneiro. Altaneiro nos lembra o quê? Talvez alto.
mas eu não consigo extrair o significado fazendo a pergunta da primeira estratégia. Da segunda estratégia, pelo contexto valoroso e altaneiro, eu consigo entender o significado usando a segunda estratégia? Talvez não. Então, nós vamos utilizar o dicionário para entender o que significa altaneiro. E lá no dicionário, o altaneiro ele pode ser elevado ou soberbo, arrogante. E aí a gente coloca o significado elevado nesse contexto, tá? Bom e nobre cavaleiro, valoroso e elevado, ok? Então, para esses exemplos, nós usamos a primeira estratégia, que foi perguntar de onde a palavra vem. Usamos a segunda estratégia, que é observar o contexto. E usamos a terceira estratégia, que é olhar o significado no dicionário, ok? Então, vamos lá para a nossa resolução guiada de questões. A gente tem aqui um texto que eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Futebolística. Joãozinho, fanático por futebol, estava jogando bola com os coleguinhas quando sua mãe chega correndo. João, corre rápido lá em casa que teu pai caiu na área. E o Joãozinho, peraí, mãe, na área é pênalti. Então, o Joãozinho gosta tanto de futebol que até a queda do pai ele levou para o lado aí das regras do futebol, ok? Então, vamos à nossa perguntinha. No trecho, Joãozinho, fanático por futebol, estava jogando bola com os coleguinhas. O termo destacado significa... Primeira coisa que a gente precisa fazer nessa questão é identificar onde é que está o termo. O termo fanático foi bem fácil, está lá na primeira linha. Segunda coisa que a gente precisa fazer é passar um traço no contexto. Então, Joãozinho, fanático por futebol. E usar uma das estratégias que a gente pensou e estudou hoje durante a nossa videoaula. Vamos usar a primeira estratégia. A palavra fanático vem de quê? A palavra fanático vem de fã, ok? Nós temos aí a palavra fanático vem de fã. E fã nos lembra admirador, apreciador, alguém que gosta de algo, tá? Você é fã de um cantor, você gosta do cantor, você aprecia o cantor, você admira o cantor, ou você gosta de um jogador de futebol, você admira, você é fã, você é apreciador do trabalho do jogador, ok? Então, quais das nossas alternativas nos lembram a palavra fã, que nos leva à nossa resposta? Fanático seria curioso. Um fã, ele pode ser curioso, mas vamos para o contexto. Joãozinho, curioso por futebol. Se encaixa? Não, tá? Curioso, uma pessoa que é fã, ela pode ser curiosa, mas nem todo curioso é fã de algo, ok? Desinteressado. Desinteressado é aquele que não tem interesse, que não quer, que não gosta, ok? Então, ele é desinteressado por aquilo. O Joãozinho é desinteressado por futebol? Não. O Joãozinho é fã de futebol. Fascinado. Quem é fascinado é apaixonado. O Joãozinho é apaixonado por futebol. Ele é admirador de futebol, apreciador, ele é fã, ele é fanático por futebol. Então, a gente tem aí a resposta para a nossa questão, ok? E, por último, a gente tem a palavra indiferente. Indiferente significa que ele não liga, que ele não se importa, que ele não gosta e nem desgosta de futebol. Então, não é o caso do Joãozinho. O Joãozinho ama futebol. E das estratégias que a gente estudou,
quais delas nós utilizamos? Nós perguntamos de onde a palavra vem, observamos o contexto ou pesquisamos no dicionário. Isso mesmo, a gente usou a estratégia de perguntar de onde a palavra vem, ok? Vamos para a nossa segunda questão de hoje. Nós temos o texto que eu gostaria que vocês lessem comigo. O susto do periquito. O periquito, Quito, andava pela mata e procurava algo para comer. Encontrou muitas coisas gostosas, comeu muito e sentiu sono. Quando estava dormindo, acordou com uma chuva de coisas caindo em cima dele. Tomou um baita susto. Começou a gritar e fugir, achando que era o fantasma da mata. Então, a gente tem aí a nossa perguntinha. Na frase, tomou um baita susto. A palavra baita significa alto, bobo, dolorido ou grande. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a nossa palavra na frase. Está lá na penúltima linha. Depois, grifar o contexto, né? Tomou um baita susto, começou a gritar e fugir. Se eu perguntar para vocês de onde é que vem a palavra baita, vocês conseguem entender? Vocês conseguem capturar? Baita vem de quê? Meus amigos, baita não dá para a gente fazer a pergunta de onde ela vem. Então, nós vamos ter que olhar pelo contexto. E para isso, nós vamos utilizar as alternativas, tá? Palavra alto. Tomou um alto susto. Começou a gritar e fugir. Talvez a pessoa que deu o susto falou alto, gritou alto, mas o susto ser alto, isso não se encaixa, isso não existe. Então, não tem como ser um alto susto, ok? Bobo. Tomou um susto bobo. Se foi bobo, por que ele começou a gritar e fugiu? Essa alternativa também não se encaixa dentro desse contexto, ok? Tomou um dolorido susto. O susto causa dor? Não, susto não causa dor, tá? Então, não cabe aí a alternativa C. E tomou um grande susto. Começou a gritar e fugir. Sim, gente, ele tomou um grande susto, tá? Então, a gente tem aí a alternativa D, ok? Tomou um grande susto. Qual das estratégias nós utilizamos para responder essa questão? Perguntar de onde vem, observar o contexto ou pesquisar no dicionário? Isso mesmo, nós observamos o contexto, ok? Então, a gente tem o resumo da nossa videoaula de hoje. E a gente viu que jogar palavras cruzadas é uma boa maneira para conhecer o significado das palavras. A gente viu também que inferir o sentido de uma palavra ou expressão é entender o significado, isto é, o que a palavra quer dizer. E por último, nós vimos que há algumas estratégias para alcançar essa habilidade. Primeiro, perguntar de onde a palavra vem. Segundo, observar o contexto. E terceiro, pesquisar no dicionário. E aí a gente aplicou algumas dessas estratégias nas questões. E nós temos, para a gente finalizar a nossa aula, o Fixando Mais, que é sobre um texto da dengue, tá? Onde pergunta o significado da palavra mundaréu, ok? E aí eu sugiro que vocês utilizem uma das 3 estratégias que nós trabalhamos hoje na nossa videoaula. Temos também o texto do Berto, ok? E quer saber o significado do Berto mergulhar na moita para se esconder? Qual é o significado aí da palavra mergulhou? E por último, finalizando a nossa aula de hoje, a gente tem aí a palavra insolente dentro do
quadrinho do Garfield, ok? Agradecemos a audiência e a participação de vocês e até a próxima.